Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você que acompanha, confere com a gente de segunda a sexta, não é? Sempre presenças importantes, personalidades da nossa região e do Brasil, discutindo, debatendo os temas que estão na pauta, né? Os assuntos que estão aí no dia a dia da nossa região metropolitana, as demandas, os problemas, as dificuldades da nossa região e, claro, os temas nacionais também. Lembrando que a gente tem diariamente uma reprise às 20 horas, 8 da noite, portanto, e depois, um pouquinho mais na frente, na sequência do JB, o painel regional, também com entrevistas e informações sobre a região e os temas nacionais também em destaque. Nosso Manuel Rogério, comentarista habitual do painel regional, do painel Debates, participa com a gente mais esta edição. Boa tarde, tudo bem, Rogério? Boa tarde, doutor. Quase que saiu uma boa noite aqui, quase saiu boa pelo noite. costume, né? Boa tarde ao jornalista Santana, boa tarde aos telespectadores. Marcos Santana, companheiro, jornalista, editor adjunto do Jornal da Hora, participa, colabora conosco em mais esta edição do painel Debates. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde, sempre um prazer, um privilégio participar do painel. Boa tarde e boa noite a quem nos acompanha na reprise, aos espectadores do painel regional. É por isso que eu quase soltei o boa noite, Manuel Rogério. Me lembra bem aqui o Marcos Santana, né? Boa noite àqueles que estão na reprise, né, a partir das 20 horas, acompanhando a gente aqui no painel regional Debates. 3014-5281 para você ligar para cá, participar com a gente, enviar o seu comentário, não é? Participar com a gente, tirar as suas dúvidas a respeito dos assuntos e das pautas que a gente coloca em discussão ao longo do programa. Depois do programa encerrado, você tem o YouTube à sua disposição. O programa vai para o YouTube, fica disponibilizado para você rever os trechos mais importantes e acompanhar aí, né, o programa por inteiro, rever o programa por inteiro como você está acostumado. Em tempo real, você, através do site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, acompanha a gente aqui online, tempo que nós estamos debatendo e discutindo aqui ao longo do programa, clicando lá no ícone painel regional. E pelo Facebook, facebook.com/painel regional, você também compartilha ou participa com a gente aí, como a gente está já repleto aí de participações, né, e de curtidas dos nossos amigos internautas. Destaques dos nossos parceiros, né, que participam com a gente aqui, colaboram com a gente, né, parceiro bissemanal, circulando pela cidade de Santos, pela região metropolitana nesta quinta-feira, Jornal da Hora, formato tabloide, né, Pescado sob ameaça. Esta é a capa do Jornal da Hora nesta edição de quinta-feira. O Manuel Rogério ganha aqui um exemplar e o Marcos Santana recebe aí também para conferir se saiu tudo certinho, né, como foi estabelecido na pauta. Por que surgiu essa pauta? Explica aí, o Santana, especialista, está alertando sobre o risco da pesca predatória, é isso? Isso. Estamos destacando um evento realizado na Unimonte, um especialista no setor de pesca, que ele veio alertar para a necessidade do consumo responsável de pescados, porque para avisar os consumidores de que apesar de ser saudável o consumo de peixes e frutos do mar, muitos pescadores fazem a pesca predatória, não respeitam o defeso, ao mesmo tempo que pescam espécies maiores, quando eles trazem a rede de arrasto, trazem espécies menores, isso acaba dizimando algumas populações importantes. Então, ele serve de alerta para o próprio consumidor, além de fazer um trabalho muito importante junto aos pescadores, junto à colônia de pescadores para respeitarem o defeso, também um alerta aos consumidores para escolherem as espécies mais adequadas para cada época, para evitar que algumas espécies de peixes simplesmente desapareçam do planeta. Perfeito. E o nosso Diário do Litoral, também parceiro habitual do dia a dia, né? Destaca aqui na edição desta quinta-feira, na capa, a manchete: mais chuva, mesmo caos, né? E ao lado, a manchete alegre para os santistas: o Peixe goleia na Vila Ponte Preta, 4-0, e já está na semifinal, né? Então, a manchete principal aqui: mais chuva, mesmo caos, ruas alagadas, trânsito congestionado, né? E pane nos semáforos da Baixada, né? Não há dúvida que isso realmente ia acontecer, né? A gente já alertava aqui no final de janeiro, né, fevereiro, quando o pessoal orava por chuvas, né, que elas iam acontecer, né? É evidente, né, que as chuvas de março iam fechar o verão, iam vir chuvas fortes, e a gente já imaginava, já sabia. Assim diz o poeta, né? Vinícius, Tom Jobim escreveu, né, e Elis Regina imortalizou, né, as águas de março fechando o verão. E não está acontecendo diferente, né, Rogério? Choveu barbaridade, ruas alagadas, semáforos não funcionando, enfim, aquele quadro
que a gente está acostumado. Apesar que Santos hoje é um canteiro de obras, né? Não só pela construção civil, também pela repavimentação de uma série de ruas e avenidas, e tudo isso junto acaba causando aí um transtorno danado, né? Realmente, eu acho que esse ponto que você tá tocando, que Santos é um canteiro de obra, esse é um ponto que nós vamos discutir muito aqui no programa. Afinal, Santos vem presenciando um crescimento, um desenvolvimento acelerado, e por conta disso há algumas preocupações que toda a nossa população tem que ficar atenta, e todas as autoridades que têm o comando da cidade e que estão envolvidas nesse desenvolvimento e nesse crescimento, fiquem atentas também, mas sempre com aquele alerta de que um crescimento e um desenvolvimento ele tem que ser sustentável, ele não pode ser de forma desenfreada, só pensando no acréscimo, no enriquecimento, só na questão econômica e preterindo as questões ambientais. Afinal, o direito ambiental, os discursos ambientais no Brasil já vem sido tocado desde a década de 70, e isso é um ponto importante, não só aqui no Brasil, mas mundialmente. Então, para que Santos esteja inserida nesse contexto mundial, seja uma cidade respeitada a âmbito brasileiro, mas a âmbito internacional também, é importante que fique atento para as questões ambientais e que seja um crescimento sustentável, que a sustentabilidade seja um dos princípios básicos para que as gerações futuras estejam garantido o que a Constituição preceituou para todos nós, o artigo 225, que é um meio ambiente sadio e que todos nós temos direito. Marcos Santana, evidentemente, também andou aí pela cidade, pela região ontem. As chuvas fortes causam aí imensos transtornos, imensas dificuldades, gente que acaba perdendo compromissos, né? E que acaba ficando aí presa nas ruas. Já está complicado o trânsito, a mobilidade urbana já não é de hoje, né? E a cidade, como eu disse, né, o Rogério confirmou, é verdade mesmo, né? A cidade é um canteiro de obras, né? Obras por toda parte, repavimentação, obras importantes e pilotadas pela prefeitura, obras da construção civil, Sabesp, enfim. E quando cai um temporal, uma tempestade dessa, a coisa complica de vez, né? Infelizmente, não é um privilégio de algumas áreas específicas da cidade sofrer com os alagamentos. É evidente que nós percebemos que nos últimos anos, por conta das mudanças climáticas no planeta, quando as chuvas acontecem, elas acontecem com muita intensidade, principalmente aqui em Santos, que combina a proximidade do mar, a oscilação de temperatura muito grande, altas temperaturas. Então Santos enfrenta esse problema de um modo bem particular. Mas aliado a isso daí, eu acho que essa questão dos alagamentos serve para estimular a gente a refletir sobre a necessidade de se rever o sistema de drenagem da cidade, porque a cidade cresceu muito, a área construída da cidade cresceu bastante, o número de pessoas que hoje habitam na parte insular de Santos é muito maior do que da época em que esse sistema de drenagem foi planejado. Então, é necessário que a prefeitura busque apoio, inclusive do governo federal, do governo estadual, para rever esse sistema de drenagem. E, além disso, eu acho que a população também tem que fazer a sua parte, que boa parte dos alagamentos acontecem em locais onde existe o depósito inadequado de detritos. O cidadão que joga lixo na rua, ou mesmo o despejo irregular de óleo de cozinha, restos de óleo de cozinha na rede de drenagem, o próprio o ato de jogar sacos de lixo, outros detritos pela rua que acaba caindo na boca de lobo, isso acaba contribuindo para a ocorrência de alagamentos. Então eu acho que é importante que a população faça a sua parte, além de cobrar das autoridades que realizem a limpeza adequada de galerias, de boca de lobo, dos canais, mas também faça a sua parte e evite que jogue lixo em local inadequado. Pois é, além disso, nós temos o Santos Novos Tempos, né? Um programa que já vem sendo debatido e discutido, acho que desde o governo Beto Mansur, né? Esse projeto foi pilotado aí pelo ex-prefeito, foi pilotado na época pelo secretário de Planejamento, que era o vice-prefeito Papa, depois ele foi eleito prefeito, passou-se aí 8 anos, e a verba do BID, verba do Banco Mundial, verba não sei de onde, né, Manuel Rogério? E a gente continua aí aguardando, especialmente a população
da Zona Noroeste por essas obras importantes que começaram aí recentemente, né? Mas estão muito no início ainda, né? Eu fico muito preocupado nessa questão que você está tocando aí dos Santos Novos Tempos. Por quê? Olha, vem dinheiro do Banco Mundial. Esse dinheiro não vem de graça, Boturão. Esse dinheiro é um empréstimo. Banco não dá dinheiro para ninguém. Banco empresta. Se ele empresta, ele quer receber com juros e correções. Então, é um dinheiro que ele tem que ser bem aplicado. Esse projeto, que até hoje ainda não saiu do papel, parece que estão iniciando algumas obras, mas ele está muito atrasado. Ele já vem sendo planejado há muito tempo. O governo anterior deixou de executar muita coisa, atrasou, teve que fazer aditamentos, teve que pedir mais empréstimos. Então, eu fico preocupado com o endividamento da cidade. Afinal, se a cidade se endivida, quem vai pagar somos nós. Porque a prefeitura, ela só existe porque nós pagamos IPTU, porque nós pagamos nossos impostos, tanto para o município, quanto para o Estado, quanto para a União. Porque o dinheiro da União vai para o município também. O dinheiro do Estado também tem participação do município. E fora isso, IPTU, ITBI, ISS, ou seja, é do contribuinte que as unidades federativas, seja ela União, Estado ou município, tem o dinheiro para fazer alguma coisa. Então, se esse dinheiro se concentra na mão da União, do Estado, do município, aqueles que estão à frente desses órgãos de poder, eles têm que gastar bem o nosso dinheiro. Tem que planejar bem o que vai ser feito. Não pode rasgar dinheiro, não pode jogar dinheiro no lixo. Isso aí tem que ser bem distribuído, os projetos têm que ser bem executados, as empresas têm que ser bem fiscalizadas. Hoje que a gente vê, Boturão, o serviço é feito, depois tem que ser refeito. E assim continuadamente. Às vezes você vê obra que acabou de ser feita, está sendo refeita, a empresa que tinha licitado, ela acabou sendo colocada de lado, foi contratada outra empresa, mas não penalizaram essa empresa, depois ela volta a prestar serviço para o ente federativo. Eu quero citar aqui que não é município só, União, Estado e município. Eu estou falando de centro de poder, aquele que tem o nosso cheque na mão, tem a nossa procuração e que vai executar aquilo que nós precisamos. E eles pensam pela gente. Nós temos o nosso cotidiano, nós precisamos trabalhar, nós precisamos criar nossos filhos, precisamos educar nossos filhos, precisamos alimentar nossa família, cada um pagar o aluguel, ou a manutenção da sua casa, a manutenção do seu carro, e temos que pagar impostos. Então a gente cuida do nosso particular para cumprir com a nossa parte cívica, que é pagar os impostos e colaborar, igual o Marcos Santana falou, fazer a nossa parte como cidadão, não jogar lixo na rua, respeitar o vizinho, respeitar outra pessoa. O teu direito vai até o limite de quando começa o direito de outrem, ou seja, você ter essa ideia de cidadania. Mas é isso, quem tem que pensar no coletivo não somos nós. É claro, nós temos que ter uma consciência moral de coletivo, ou seja, tem que estar bom para todo mundo, mas quem tem a obrigação, o dever legal e moral de pensar no coletivo é o poder público, seja ele União, Estado ou município. Só para pontuar aqui, a gente falou sobre as chuvas, né, fortes, né, e em alguns programas a gente fala aí sobre as dificuldades que tem o prefeito, os vereadores especialmente, né, o Banha participa bastante conosco aqui, fala muito sobre essa coisa, né, a cobrança, né, que é muito forte sobre os vereadores, que o vereador está tomando café ali na padaria da esquina, né, o munícipe vai lá, cobra dele alguma coisa, pede alguma coisa, e o prefeito vira e mexe, as pessoas encontram o prefeito ali, seja no Paço Municipal, é só ir ao Paço Municipal que vai acabar encontrando o prefeito, né? Em algum momento ele vai aparecer para descer, para pegar o carro, para ir embora, para ter algum compromisso, enfim, as pessoas acabam encontrando, né? E ontem eu, por volta de 7 da noite, circulava aí pela cidade, voltando para casa, e com o rádio ligado na Rádio Bandeirantes, né, na abertura da jornada esportiva. E o narrador, Ulisses Costa, que ia fazer o jogo pela Rádio Bandeirantes, indignado, né, com o sofrimento que ele tinha passado na entrada da cidade, né, para poder
chegar até o estádio por volta de 5 e pouco, 5 e meia, quando ele vinha chegando, né? Estava chovendo bastante, não chovia mais torrencialmente como no princípio da tarde, né? Mas chovia muito. Então, aquele trecho de alagamento, aquela saída para Nossa Senhora de Fátima totalmente alagada, tudo totalmente parado, enfim. E ele não teve dúvida, né? Meteu a boca na cidade, criticou o prefeito, que é uma vergonha o que está acontecendo em Santos, por isso, por aquilo e tal. Então, para toda a rede Bandeirantes de rádio, ficou a imagem, a impressão de que a entrada de Santos, a cidade de Santos, hoje é uma cidade caótica, não é? O trânsito é caótico, a cidade está largada, abandonada. Mas a gente sempre tem que deixar um parênteses, né, Rogério? A gente sempre destaca isso aqui. O atual prefeito está aí há 15 meses, né? Tem uma série de outras coisas importantes que não foram feitas, né? Em gestões passadas, em administrações passadas, infelizmente, né? O atual prefeito tem lá os seus erros, tem lá as suas dificuldades, suas deficiências, mas pelo menos está tentando, junto ao governo estadual, junto ao governo federal, trazer verbas e, né, colocar projetos aí para essas obras na entrada da cidade. Só que, infelizmente, vai um processo de licitação muito grande, né? O trâmite é muito longo, enfim. Só que, nesse momento, a Rádio Bandeirantes tem um alcance muito grande, né? E com o quadro que o narrador Ulisses Costa pintou ali, e que é um quadro que nós estamos acostumados, né? Não é mentira o que ele falou. Agora, jogou na conta do prefeito essa conta que não é dele, né? Ele está aí há 15 meses no cargo, mas também é, né? Porque hoje é o responsável pelo Poder Executivo, e passou para todos os ouvintes da cadeia verde, famosa cadeia verde e amarela, uma imagem caótica aqui da cidade, né? Eu vou ao mesmo tempo fazer uma defesa jurídica ao prefeito de Santos, e vou fazer uma crítica e também jurídica ao ex-prefeito. Vou te dizer por quê, Boturão. Primeiro, defesa jurídica. Isso é um caso de força maior. O volume de água que caiu de uma vez só é um caso de força maior. Já choveu muito, né? Isso exige, é claro, um planejamento imediato, não imediato, que imediato não se resolve nada. Imediato só apaga incêndio e resolve aquelas questões pontuais. Uma questão dessa, de drenagem, igual o Marcos Santana falou, isso exige um planejamento imediato, ou seja, ao longo do tempo, para você não fazer obras isoladas e gastar dinheiro público de governo. Então, você tem todo um tempo para fazer um planejamento, fazer um estudo e assim executar o projeto que você tem. Agora, vou fazer uma crítica e também jurídica no governo anterior. Você pode planejar? Você pode planejar. Agora, esse Santos Novos Tempos, esse problema, vem se enfrentando desde a época do governo Beto Mansur. Na época do governo Beto Mansur, o prefeito anterior, ele já era secretário, depois foi vice-prefeito, depois ficou 8 anos como prefeito. E não executou uma obra eficiente que acabasse com esse tipo de enchente. Então, fica aqui a minha crítica. Eu concordo com o chefe de executivo, ele enfrenta muitas dificuldades, ele enfrenta muitas questões, e naquele momento que ele está enfrentando as suas questões, ele faz um juízo de valor oportuno e decide, ora, isso, ainda que eu esteja esse planejamento, mas eu vou ter que me afastar um pouco desse planejamento, preterir um pouco ele para fazer essa questão de urgência. Então, e assim vai indo e o tempo vai passando. Agora, o prefeito atual, neste momento, eu ainda dou meu crédito como planejamento e já início de executar. Mas eu não posso atribuir uma culpa de uma coisa, primeiro, que é de força maior, um volume de água caindo ao mesmo tempo, eu não posso falar, mas é previsível que caia um volume de água, há tempo já vem acontecendo isso, igual citou aqui o Boturão, as águas de março, é uma coisa que é até poética, é música, as águas de março fechando o verão. Ora, todos sabemos disso, mas um prefeito, quando ele assume, ele tem que iniciar os seus trabalhos, fazer um estudo geral do que ele vai enfrentar pela frente. Nós temos que lembrar que o prefeito atual, quando assumiu a prefeitura de Santos, não tinha dinheiro. Agora vamos questionar. Vamos ver o que aconteceu no governo anterior, que ficou 8 anos, não resolveu esse problema, saiu, deixou a prefeitura com falta de dinheiro. E mais uma crítica, o que se foi gasto com rescisões contratuais. Nenhum secretário havia tirado férias, ou seja, acumulou férias,
teve que pagar em forma de rescisão. Tanto é que isso incomodou tanto o poder público que agora existe em andamento um projeto de lei para que o funcionário não cumule férias, para que ele não possa, quando ele sair, eu falo aqueles encargos em comissão, ele tenha que receber esse direito preterido naquele momento em dinheiro, em pecúnia, o que esse dinheiro sai do município. Marcos Santana, bom, o microfone na mão pode fazer um estrago muito grande, né? Exatamente. Exemplifiquei ontem, né? Mas de certo modo, nós temos que dar razão ao nosso colega jornalista quando ele reclama do problema, que é um problema que ele enfrentou num dia específico, um dia para ele excepcional, mas que para muitos santistas que moram em Santos e trabalham em São Paulo, ou que moram na Zona Noroeste, que precisam passar por aquele trecho, ou enfim, que precisam ir para Cubatão, enfim, o usuário daquele trecho ali é uma rotina, uma triste rotina. E é um reflexo, doutor, no meu modo de entender, não é um fenômeno da natureza, não somos vítimas apenas da natureza, atribui apenas às condições meteorológicas. Tudo bem que nessa época do ano o índice de precipitação aumenta muito, né? Como eu citei na minha intervenção anterior, acho que o aquecimento global vem mexendo com a questão meteorológica do planeta de uma maneira que nunca se viu antes, mas de todo modo, eu acho que essa situação que nós enfrentamos hoje reflete um pouco da falta de planejamento das gestões anteriores, não só da anterior a esse prefeito, mas dos outros prefeitos que passaram anteriormente, que deixaram para o antecessor, não deixaram para o antecessor o plano de execução de obras necessário para aquele setor. E, aliás, o atual prefeito ele tem que planejar uma obra para aquela localidade, não só para resolver esse problema que enfrentamos agora, mas pensando nos impactos que vão ocorrer naquela região daqui a 10, 15 anos, porque a situação tende apenas a piorar. Muito bem, a gente tem que sair para o primeiro intervalo, não é? Antes você acompanha aí o vídeo sobre o trabalho infantil e, na sequência, a gente vai para o break. Voltamos daqui a pouquinho, tá já. Estamos voltando aqui com o nosso painel regional Debates, né? Esse é o segundo bloco. Hoje, com prazer, a gente conversando aqui com o nosso Manuel Rogério, advogado e nosso comentarista habitual aqui do painel e do painel regional, e o nosso companheiro Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Hora, mais uma vez participando com a gente aqui. 30 14 52 81, sempre aberto para você ligar e participar aqui com as suas perguntas, o seu comentário, enfim, sobre a sua opinião a respeito dos temas que estão em discussão e em debate aqui nessa edição do Painel Debates, né? Bom, a gente tem alguns assuntos importantes ainda para falar, a questão da ANTAC atuando em empresas no Porto, uma matéria aqui no DL, no Diário do Litoral, desta edição de quinta-feira, matéria interessante, né? Mas ontem tivemos na Câmara de Santos uma audiência pública sobre direitos do consumidor, defesa do consumidor, pilotada pelo vereador Banha, do PMDB. Manuel Rogério acompanhou lá, Rogério? Olha, vocês falaram do problema da chuva, eu também fui um que enfrentei esse problema, mas consegui chegar sim, acompanhei parte da audiência pública, acho que foi um tema interessante, inclusive eu não consegui ficar só como espectador, acabei subindo ao microfone e fazendo algumas perguntas para a mesa que estava composta com o representante da OAB, com o professor Quaresma do SIDOC, com o vereador Banha e com o mestre Risato Nunes, que é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. São pessoas que estavam ali, que são afetas a essa área de direito do consumidor, e eu lembrei inclusive alguns trabalhos do Banha, que o Banha tem tocado muito nessa questão de planos de saúde, nessa relação de consumo entre o conveniado e as empresas de plano de saúde. E é uma coisa que me incomoda, e realmente eu acabei saindo daquela omissão de espectador e de ouvinte, e indo falar porque estava passando por um caso concreto de um plano de saúde, da qual eu sou conveniado através da Associação dos Advogados de Santos, e que manda faturas pura e simplesmente com o valor, sem determinar, sem discriminar cada tipo de gasto que eu tive. Ou seja,
o tipo de plano é aquele coparticipação. Você, quando você vai comprar aquele plano, eles explicam assim, olha, que se tiver que pagar, é uma coisa, um percentual mínimo, de 1 a 5%. Você fala, então, como eu ainda me vejo saudável, minha família ainda saudável, então eu posso utilizar desse coparticipação, porque eu vou usar esporadicamente. E usando esporadicamente, se quando eu for usar tiver que pagar um percentual mínimo, isso não vai me onerar em nada. Mas eu tenho assim também. Eu vi que isso é um prejuízo muito grande, porque, primeiro, qualquer exame que você faz, eles não discriminam o quanto você está pagando de coparticipação. Eles mandam um valor cheio, no meu caso, vem até junto com a mensalidade de membro da Associação dos Advogados de Santos, causa uma confusão, você não consegue identificar para ver se está sendo cobrado de você o certo, se está sendo cobrado o errado. Então, eu coloquei isso para a mesa que estava presidindo os trabalhos dessa audiência pública, e ainda indaguei o desembargador, a Ordem dos Advogados do Brasil e o SIDOC, qual a visão que o tribunal tem, a Ordem tem, o SIDOC tem, em relação a essa questão dos planos de saúde ter sido popularizado. Ou seja, o plano de saúde hoje não é só para aqueles que podem pagar um plano de saúde para ter uma condição melhor no momento do seu atendimento. O plano de saúde hoje é a verdadeira atividade que se exercia antes pelo SUS, ou seja, é um atendimento normal, então você já não tem diferencial nenhum. Então, para que você vai pagar se você não tem diferencial nenhum? O atendimento normal já é um dever do Estado. Na verdade, se me permite, essa expansão da base de clientes do plano de saúde nada mais é um reflexo da falência do sistema público de saúde. Então, mas eu citei isso. Porque o cidadão vai contratar anteriormente, qual que era a filosofia do plano de saúde? Eu vou sofrer uma intervenção cirúrgica, mas depois eu quero ir para um quarto particular, com televisão, com ar-condicionado, com um local para o meu acompanhante. O diferencial. Era o diferencial. Essa era a filosofia do plano de saúde, particular. Então eu vou para um quarto particular, não era assim que se falava? Vou para um quarto particular. Isso, hoje não. Hoje a pessoa contrata um plano de saúde em legítima defesa, porque ela sabe que as condições que ela tem no sistema de saúde público são terríveis. Além das filas, a qualidade do atendimento por conta da demanda, a tabela SUS, que é uma coisa que se discute há 20 anos, continua se discutindo, que é defasada. Então, o cidadão comum, ele acaba contratando um plano de saúde para se defender, para poder sobreviver. Este é o ponto, isso eu citei lá. Essa questão, o cidadão é um consumidor. Ele está pagando, ele tem que ter o diferencial dele. Agora, aí também tem consumidor de um serviço essencial do Estado. O Estado, ele não está prestando seu serviço a contento. Você precisa de um diferencial porque você não quer amargar numa maca, num corredor de um pronto-socorro. Então, você precisa de um diferencial. Qual é o diferencial? O plano de saúde, que você paga. Só que o plano de saúde, vou voltar ao tema, com a popularização, a oferta de vagas e de locais que têm atendimento médico e até de médicos está muito aquém da procura por serviços de saúde. Por quê? Porque hoje acho que é mais fácil você encontrar alguém que tenha plano de saúde do que encontrar alguém que não tenha plano de saúde. Até porque, isso tem que deixar bem claro aqui, com essa questão do novo sistema econômico que estamos vivendo, uma nova realidade econômica, os sindicatos, eles já não conseguem mais um aumento expressivo para aquele conveniado, para aquele associado. Então, ele tem que mostrar alguma coisa para o seu associado recolher aquela mensalidade do sindicato. O que ele faz? Nas convenções coletivas, ele pede para inserir que é obrigado a pagar um plano de saúde. Então, qualquer trabalhador hoje, a maioria das convenções já vem isso, estipulando a obrigatoriedade do plano de saúde. A empresa, o que ela faz? Ora, é um estatuto, é um preceito da convenção coletiva, ela é lei naquele contrato de trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contratar um plano de saúde. Faço uma licitação. Eu não quero saber se é bom, se é ruim, eu quero cumprir a convenção. E o funcionário
está lá, pensa que tem um plano, mas na hora que ele vai utilizar, Boturão, e esse funcionário ele é consumidor, na hora que ele vai utilizar, aí é que ele sente a dor, aí que ele amarga em saber que aquele serviço que ele pagou, porque não importa se veio de graça da empresa, porque de graça não veio, ele está na convenção, ele deixou de ter um direito de aumento de salário e cedeu esse aumento de salário em troca de um plano de saúde. Hoje o trabalhador ele quer ter uma segurança, ele quer ter onde morar, ele quer ter uma segurança na questão de ver a sua família ser atendida no plano de saúde e quer ter o que comer. Ele não consegue marcar uma consulta? Ele não consegue marcar uma 60, consulta. Uma 70 consulta dias. de plano de saúde, 70 dias. O que é isso? O que eu coloquei? Do meu ponto de vista, fazendo uma análise jurídica, um contrato, uma relação contratual, o contrato tem que ser, a parte tem que ser capaz. Ou seja, não adianta você assinar um contrato com um menor, esse contrato não é válido. Então a parte tem que ser capaz. Se for relativamente incapaz, ele pode ser representado. Então esse é um ponto. Mas o objeto tem que ser lícito. O que é um objeto lícito? Eu consigo contratar com alguém, ir à Lua? Hoje, do jeito que as coisas desenvolveram, isso era um exemplo clássico dos bancos estudantis, dos bancos acadêmicos. Hoje, até se diz, né? E vai à Lua, vai morrer lá, vai ficar lá, não vai voltar, tem... mas essa coisa ainda não está dentro da nossa realidade. Mas eu não consigo contratar com ninguém para eu ir à Lua. É um contrato que é ilícito. Eu não consigo contratar com ninguém que venda alguma coisa que me dê um remédio, uma capacidade de voar. Isso não existe. Então, o objeto é ilícito. Então, o contrato não é válido. Mas o plano de saúde está ficando por aí mesmo. E o contrato do plano de saúde, eu vejo isso. Eles venderam, recebem, até um enriquecimento sem causa, porque eles recebem, mas na hora que, precisei, eu não tenho hospital, eu não tenho médicos para atender, tem que esperar 70 dias, é a mesma coisa que falar, você não tem direito. Você precisa do médico. Marcar daqui a 70 dias, ou 50 dias, e na outra ou que seja ponta, 20 dias. E na outra ponta o médico reclama do honorário. Do honorário que recebe pouco. Por quê? Ganha Porque pouco. recebe E aí pouco. marca Mas 10 consultas no mesmo horário, Mas aí fica aquela fila, Fila pelo corredor. espera danada Mas no aí consultório. Aí é o ponto, é a lógica. É a uma lógica. vergonha, Não existe né? milagre. Uma vergonha. Não existe milagre da multiplicação do dinheiro. Se você tem um custo, esse custo você vai tirar da onde? Do que você ofere de renda, ainda vai tirar um lucro. Agora, se eu cobro para ter bastante vidas, que eles chamam de vidas, né? O plano de saúde tem tantas vidas, então, se eu cobro para ter bastantes vidas, um preço mais baixo, até para alcançar as empresas e atender as convenções coletivas, eu não vou poder pagar bem o médico. E se eu não pago bem o médico não vai querer atender o plano de saúde. Ora, uma faculdade de medicina é muito cara, o médico tem que estudar muito, tem que se dedicar muito, então ele merece ser bem remunerado. Agora, não adianta criticar o médico, tem que criticar o plano de saúde. E a Agência Nacional de Saúde também, que não vê isso, não enxerga isso. Eu coloquei isso para a mesa e o professor Risato Nunes, que é mestre em Direito do Consumidor, dá aula de mestrado, é desembargador no Tribunal de Justiça, ele falou, isso que você está colocando é crime. É um fato típico que está na lei do Código de Defesa do Consumidor. Isso é crime. Então está aí para vocês ver o que está acontecendo. Isso é crime. O BAN ainda em audiência pública se manifestou dizendo que ficou surpreso de saber que é crime, e sabendo que era crime, ele ia representar para o Ministério Público. Eu até acredito que o BAN usa essa linha, pelo menos de estar incomodando a sociedade, incomodando as autoridades, ele usa a representação no Ministério Público, então acredito que ele vai o fazer e alguma autoridade vai ter que tomar resolver providência sobre isso. É claro E só para terminar, esse instituto da representação que o BAN utiliza, é que ele, como vereador, ele não consegue resolver um problema desse. E quem tem legitimidade para ir a juízo em nome da coletividade, ou seja, em nome do direito difuso, que somos todos nós, você não consegue individualizar de quem é o direito, aí é o Ministério Público. Então, eu acho que está aí a linha, eu acho que ele está certo, e eu acredito que o Ministério Público, quando for provocado sobre essa questão,
ele vai, no mínimo, apurar e depois, apurando, ele vai identificar que realmente existe um crime em relação a isso. E o que é lamentável nisso tudo, quando a gente fala que tem muita gente doente, muita gente procurando o plano de saúde porque não tem o serviço adequado no sistema público, que é o seguinte, isso aí reflete a falta de investimento na saúde preventiva das nossas autoridades. Porque boa parte das pessoas que procuram ajuda médica hoje são doenças fruto da falta de informação, de hábitos inadequados, hipertensão, diabetes, crises renais, crises hepáticas. São problemas, são doenças que acabam sendo crônicas, que a pessoa acaba tendo por não ter tido uma vida saudável, uma vida regrada, hábitos saudáveis. Por quê? Falta informação. Então, falta o Brasil, quando digo Brasil, não só as autoridades federais, estaduais, municipais, mas a sociedade, as entidades de bairro, de classe, os sindicatos, fazer um esforço coletivo para investir na saúde preventiva, na disseminação de informações para evitar que as pessoas fiquem doentes, para obter alimentação saudável, prática de exercício físico, evitar o tabagismo, o consumo moderado de álcool, são causas que são fatores que acabam provocando muitas doenças que são evitáveis. Aliás, essa coisa de você marcar no plano de saúde uma consulta por 60, 70 dias, para quem vai fazer um check-up, tudo bem, não tem grandes dificuldades. Se você não tem nenhum problema sério de saúde, não é diabético, enfim, um problema renal, não é nada que precisa de um acompanhamento mais constante, nada disso, né? É algo natural. Você vai fazer, marca lá 60, 70 dias, você faz um check-up, enfim, Agora, não tem problema nenhum. Agora, se você tem algum problema sério, alguma coisa já antiga que você vem tratando, se você precisa do médico, de repente, por algum problema que surgiu com a família, como é que você vai esperar 60 dias, amigo? Agora, só para terminar esse tema dessa audiência pública que foi proposta pelo vereador Banha, parabéns, Banha, pela iniciativa. Teve um assunto que foi colocado em pauta que eu fiquei surpreso e fiquei indignado, Boturão. O que houve? Porque agora vamos se afastar um pouco dessa questão do plano de saúde, se já é notório, mas ainda tratando do aspecto direito do consumidor, eu fiquei sabendo que a Ordem dos Advogados do Brasil fez uma investigação e descobriu que no mês de janeiro e fevereiro as contas de luz aumentaram muito. Dispararam, né? E foram verificar, identificaram o quê? Que não houve aquele pessoal que conferia, então foi colocado tudo pelo pico. Ou seja, e quem reclamou... Chutaram para cima. Chutaram para cima. Então, mesmo que você, no mês, tenha tido um pico muito alto e depois você fala, eu vou economizar, você pagou mesmo ainda. Se a pessoa for viajar, também pagou a mesma coisa. Pagou a mesma Pagou coisa. a mesma coisa, não usou e pagou. Eu fiquei indignado com aquilo, e isso é uma coisa que a Ordem dos Advogados do Brasil descobriu, e parece que eles estão tomando a providência, eu não sei o que vai dar. Foi um assunto que eu peguei en passant, que na hora que eu estava chegando eles estavam colocando isso em discussão, mas aquilo me chamou a atenção e realmente eu fiquei indignado, porque uma concessionária do serviço público, que é o Estado falando para a gente de forma indireta, porque o serviço é um serviço do Estado, ele cometer um erro desse, desculpa o termo, porque eu vejo assim, uma sacanagem dessa. Aliás, o cidadão tem que ficar muito atento nas suas contas de consumo, Todas seja elas, todas. Energia elétrica, verifica TV a todas. cabo, telefone, televisão, né, de modo geral. O Rogério exemplificou aqui agora há pouco o plano de saúde, né? Porque muitas vezes as empresas elas oferecem entre aspas, né? Depois que vem a conta, você percebe que você contratou, mas na verdade você não contratou. Esse né? assunto também foi discutido. É interessante. É uma esperteza muito grande. Eu já mesmo fui vítima disso quando eu peguei minha conta de telefone e vi que tinha um plano lá que eu não sabia do que se tratava. Aí você vai ver um plano de R$19,90. Aí, normalmente, o pessoal, R$19,90 tudo bem, mas R$19,90 de milhares de consumidores, imagina o lucro que a empresa não tem. Outro, antes de terminar, isso até é utilidade pública, esse assunto que ele falou é importante. Esteve presente também o chefe da Anatel, aqui do estado de São Paulo, que citou isso como exemplo, aquelas pessoas que ligam, aquele serviço telemarketing que ligam, e oferece, olha, você é cliente nosso, eu vou te oferecer um plano assim, então, e até o jeito que você fala, que no final ela fala, então tá tudo bem? Se você fala, tá tudo bem, ele entende que aquele tudo bem é que você aceitou. E ele se tá assim, não, se falar tá tudo bem, fala, não tá tudo bem, não.
e não aceite esses planos. Cuidado com o que vai falar. E engraçado é que quando você liga para um centro de atendimento ao consumidor, eles têm que gravar. Mas quando eles estão ligando para provocar, tentando te fisgar como cliente, esse não é gravado. Então, aquilo você acaba tendo, às vezes você atendeu o telefone, nem escutou direito o que a pessoa falou, pensou que foi um equívoco e ele já deu como aquilo é um plano, e quando você vai ver, ficou lá aquela mensalidade básica e depois até o teu nome vai pro Serasa, porque você nem sabia, aquela conta não chegou em outro endereço que ele tinha lá cadastrado antigo, e assim fica isso colocado como uma indignação de todos, e isso quem colocou não foi qualquer um não, foi o chefe da Anatel do Estado de São Paulo, que esteve presente na audiência pública que o vereador Banha colocou em pauta, presidiu. E outra questão que eu quero falar, participe das audiências públicas, tem muita coisa interessante. Às vezes a gente não tem muito tempo, porque está trabalhando, está muito ocupado, mas quando tiver um tempinho e souber de alguma audiência pública, participe. Participe, porque tem coisas interessantes sendo discutidas e para você, cidadão, ficar atento e saber dos seus direitos. Vamos então para o rápido intervalo. Já já a gente retoma aqui o nosso painel regional debates. É rápido. De volta ao painel debates, nessa edição de quinta-feira, com o nosso Manuel Rogério, advogado, nosso comentarista diário aqui, comentarista de sempre aqui do painel e do painel regional, o nosso Marcos Santana também conosco, companheiro jornalista lá do do Jornal da Orla, né? JO, não é o DL, é o JO, Jornal da Orla, né? E algumas perguntas chegando, a gente vai dar um destaque aqui especial aqui para essa matéria na página 6 do Diário do Litoral. Você acompanha aí o título da matéria, bastante interessante. ANTAC autua 13 empresas portuárias. Eu até fiz aqui um destaquezinho aqui embaixo, né? Porque ela complementa assim, com terminais burlaram regras de agendamento obrigatório para descarga das mercadorias aqui no Porto de Santos, né? E a matéria começa falando exatamente sobre isso, que a ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, enquadrou 13 empresas que operam no Porto de Santos entre os dias 19 de fevereiro e 21 deste mês de março, né, por descumprimento das regras de agendamento obrigatório. A medida foi estabelecida pela CODESP. Será que nós estamos finalmente ordenando aí o nosso tráfego? Eu vou falar categoricamente. Não. Não? Não. A foto mostrou bem, a fila de caminhões. A matéria está aqui. Matéria é clara. Gera multa de 10 mil a 20 mil. E se não respeitar o agendamento, multa de 1.000 a 2.000. O que é isso para essas empresas que movimentam milhões no porto? É verdade. Multa o problema irrisória, não é esse. O problema não é esse. O problema é fazer o zoneamento, é respeitar todo o estudo que se realizou com pessoas afetas à área portuária, com a participação da CODESP, com a participação do Poder Público Municipal, com a participação, à época, até da Secretaria de Portos e da ANTAC, que é o PDZ, que é de 2006, que zoneia todo o Porto de Santos. Ou seja, coloca cada atividade no seu devido lugar. Olha, eu costumo dizer, você cozinha onde? No quarto? Você utiliza o banheiro da sala? Do lado do sofá? Não, você não é cachorro. Você na sala assiste televisão, na cozinha você faz a comida, no quarto você dorme. É isso que se quer no Porto de Santos. Onde a atividade que é menos impactante prepondera, pode ficar próximo da população. É um ônus mínimo que a população tem que ter em decorrência de ter um porto na cidade. Mas aonde? E naquele outro local, onde você tem menos, onde seria menos impactante, você realiza esse tipo de atividade. Isso é zoneamento. É você colocar as coisas no seu devido lugar. Eu hoje iria participar do programa aqui, a presidente da Sociedade de Melhoramentos da Ponta da Praia, Cláudia Marangoni. Ela não pôde vir, teve um mal súbito, mas ela vai voltar aqui no programa. Ela vai voltar. E eles têm um abaixo-assinado, é uma sociedade de melhoramentos que está lá desde
1955, e eles têm um abaixo-assinado até que é um ponto importante, eles citam que a expansão do porto começou em 1970, e quando começou a expansão do porto, a Ponta da Praia já tinha uma vocação turística e residencial. Claro. Então, não é... Em direito, existe a regra quem chegou primeiro. Tem aqueles que têm um jargão, tá? Quem chega primeiro bebe água limpa. Mas em direito existe, quem chegou primeiro, aquele que chega depois tem que se adaptar ao que já estava. Isso é a lógica. Agora, se o bairro chegou primeiro, se o bairro já chegou com essa vocação, você permitiu que o porto chegasse na Ponta da Praia, você tem que adequar ali uma atividade que seja menos impactante. Isso é desenvolvimento sustentável. Ora, tanto se falou em Agenda 21, em conceitos ambientais. Desde 1960 fala de conceitos ambientais. E, por contrapartida, você não vê aí da ANTAC, da CEP, essa preocupação. Conceito ambiental é você garantir um futuro para a sua geração, para aqueles que virão e tomarão o seu lugar. E sem, é claro, deixar de lado o desenvolvimento econômico. Mas o desenvolvimento econômico tem que ser sustentável. Mas por lá da ANTAC, Rogério, a sustentabilidade. Da ANTAC e da CEP, nós não vamos ter realmente olhos voltados para o desenvolvimento sustentável aqui na cidade. Eu acho que vai ter que partir realmente de uma reação das nossas lideranças, da população, da comunidade, realmente, para pressionar. Essa é triste notícia, porque esse tipo de decisão para definir qual tipo de operação vai ser feita no Porto de Santos não depende da Prefeitura, não depende do plano diretor, do PDZ. Então, o que depende exclusivamente da Secretaria de Especial do Governo Federal. Então, cabe à nossa cidade, aos nossos representantes, à comunidade de modo geral, pressionar o governo federal de modo que perceba o grande equívoco que vai ser feito caso esses contratos de arrendamento do corredor de exportação, muitos deles já venceram, sejam renovados. Então, acho que ali a vocação ali, ninguém está falando para fechar o Porto de Santos, mas a vocação ali é movimentação de cargas por container e também investimento no transporte ferroviário, porque assim vai agregar valor ao Porto de Santos, vai atrair mão de obra mais qualificada, vai gerar mais receita para a cidade e não vai gerar tanto impacto para os moradores ali da Ponta da Praia. Essa questão dos moradores, no cotidiano, você vê moradores reclamando que, por exemplo, não adquiriu o sonho da sua vida, que era a casa própria, num condomínio. O condomínio, é claro, uma piscina no condomínio não é nenhum luxo, é um lazer mínimo que todo cidadão merece. Afinal, o lazer também é um direito constitucional. Então, você não consegue obter nem seu lazer. Por quê? A piscina não consegue manter-se limpa por conta das partículas, das movimentações do porto, que quando estão assim, não precisa nem estar muito no calor da movimentação. O pouco que se movimenta, o vento já leva para o prédio e aí quando decanta, quando cai, fica aquela piscina imunda, a pessoa não consegue utilizar. Você sabe que os equipamentos aí são obsoletos. É aquela deck, né, que puxa os grãos, já vem derrubando, para quem acompanha uma operação, ele já vem caindo pelo chão, caindo na água. E quando o operador do guindaste solta, ele solta de uma altura e que dá um impacto muito grande e os particulados que sobem, chega a ponto de você não enxergar a 2 metros uma nuvem de distância. Uma nuvem. Fumaça, e essa nuvem, é claro, vai para a população está certa, fez um abaixo-assinado. Quero dizer a Cláudia Marangoni que ela está convidada aqui para vir no programa. O programa não é meu, eu sou comentarista, mas acho que o Boturão... Claro, ela já viria hoje, teve um problema aí Mas tem que, a sociedade civil né? tem que se mobilizar contra isso. É só assim que a coisa pode virar. A ONG Ambiental Habitat Brasil também já ingressou com uma ação civil pública, da qual eu sou o advogado da ação civil pública. Há em Brasília uma ação popular que o Banha também impetrou. Eu também sou advogado nessa questão, eu estou envolvido nessa questão, não porque eu tenha interesse
em prejudicar alguma empresa que esteja lá no Porto de Santos. Eu tenho interesse é que a lógica seja aplicada. Claro. O Porto de Santos tem espaços muito grandes e essa questão do espaço é notório. Se você analisar o porto e olhar ele da zona portuária, que chama a zona portuária 1, que pega ali do Valonga até Cubatão, ele tem uma dimensão de espaço onde essas empresas possam se instalar. E aí você começa a adequar, colocando cada empresa no seu devido lugar. Agora você vai trazer novas empresas que vão vir com contratos de concessão de mais de 25 anos. Nós vamos ter que esperar 25 anos ou 30 anos para discutir isso tudo de novo? O momento é agora. O momento é agora, Claro, é a lógica. você trava agora. É só a lógica. Sem dúvida. Uriel Vilas Boas, como vocês veem a possibilidade de utilização do movimento sindical e das associações de moradores na solução de problemas graves como segurança pública, saúde, educação, mobilidade urbana, não é? Como é que vocês veem isso? Bom, acabamos de dar um exemplo aqui típico, né? É a única saída, especialmente nessa questão portuária, não é, Santana? Exatamente. O cidadão não pode participar do processo democrático apenas no dia da eleição. Ele tem que acompanhar o desempenho do seu representante, do seu vereador, do seu prefeito, do seu deputado e também participar através das entidades. Sem dúvida. Entidade de bairro, sindical, de moradores, assim por diante. Manuel Rogério, Maria José do Boqueirão, além da chuva e dos alagamentos, se alastrando até pelo Gonzaga, hoje com esses prédios novos tem planejamentos para esgoto de todos os moradores. Antes eram casas com 5 a 10 pessoas, hoje contamos com mais de 200. Bom, a prefeitura sempre responde que sim, não é, Rogério? Agora, hoje, questão de esgoto está com a Sabesp. Nós temos que perguntar para a Sabesp, é uma questão importante que a nossa telespectadora colocou. Temos que perguntar para a Sabesp. Agora, é importante que a gente tenha consciência de que Santos não comporta mais um crescimento horizontal. Quer dizer, horizontal. É só vertical. Ele precisa só de crescimento vertical, porque a concentração de pessoas num determinado local, isso facilita tudo, porque você coloca escola ali, se você coloca atendimento de saúde ali, enquanto que na casa isso vai se distanciando e fica difícil para uma prefeitura administrar isso. Então, a tendência daí, a vocação da nossa cidade é isso, é crescimento vertical, só que isso tem que se dar atentando para essa questão de esgoto, que é muito importante, que fica escondido, a gente não sabe o que está acontecendo. Fernando de Araújo Campo Grande, é curioso dizer que a última obra mais próxima da entrada de Santos foi feita pelo Paulo Alexandre, pai, né? Paulo Barbosa, né? O alargamento da Martins Fontes. Até hoje, nada mais foi feito. E o doutor, como eu, mora na Zona Noroeste, né, conhece muito bem esse pedaço. O Rogério foi morador da Zona Noroeste há anos atrás, não, Rogério? Fui mesmo. É um saudoso tempo. Eu tenho muito carinho pela aquela zona, pelos bairros que lá tem. São pessoas trabalhadoras e que merecem todo o apreço e merecem toda a atenção do poder público. Mas está aí, é interessante que o Paulo Alexandre Barbosa, agora prefeito de Santos, ele já se colocou, já tem uma identidade própria e até quando fala do seu saudoso pai, fala-se com o nome de Paulo Alexandre. Isso é interessante. É verdade. Estamos fechando mais uma edição do Painel Debate. Manuel Rogério, obrigado pela presença, pela participação mais uma vez importante conosco. Também, Marcos Santana, obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui. Obrigado a você que nos acompanhou. A nossa reprise é às 20 horas. Amanhã, 1h30 da tarde, a gente volta com o Painel Debates. E às 22 depois, né, na sequência do JB, o Painel Regional. Obrigado. Tchau.